Você sabia que o narcisista, ele usa muitas vezes os elogios para fazer a triangulação contra suas vítimas? Então presta atenção que no vídeo de hoje eu vou mostrar algumas dessas condições ou desses elogios que ele usa e que tem um outro significado muito importante para a condição em que ele se apresenta. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Os relacionamentos humanos, eles são construídos com base em comunicação, com base em empatia e também em respeito mútuo. No entanto, quando lidamos com indivíduos narcisistas, quando lidamos com pessoas que têm o transtorno de personalidade narcisista, essas interações, elas podem se tornar um jogo de manipulação emocional. Uma das técnicas mais sorrateiras usada pelos narcisistas e que nós estamos analisando nesses últimos vídeos é a questão da triangulação, que muitas vezes se disfarça de elogios aparentemente inofensíveis, mas de uma periculosidade também grandiosa. Então, no vídeo de hoje, nós vamos explorar como a triangulação narcisista ocorre sob a forma de elogios, quais são os seus impactos e como se proteger desse tipo de manipulação. O que é a triangulação narcisista? Nós já falamos aqui nos outros vídeos anteriores. Entretanto, para você que está chegando agora, conhecendo o nosso canal, eu quero explicar que é uma tática de manipulação psicológica em que o narcisista ele introduz uma terceira pessoa em um relacionamento para criar insegurança, competição e até mesmo ciúmes. Isso pode ocorrer em relacionamentos românticos, pode ocorrer também em relacionamentos familiares, nas amizades e também no ambiente de trabalho, que é muito comum esse tipo de triangulação. Ora, a triangulação pode assumir diversas formas, incluindo comparações, provocações sutis e elogios, que é o caso desse vídeo de hoje, que coloca as vítimas uma contra as outras. O objetivo do narcisista em fazer isso é manter as pessoas em um estado de incerteza, de baixa autoestima e necessidade de validação do próprio narcisista, porque ela trabalha com essa expectativa de querer agradar aquele narcisista. Como a triangulação se disfarça de elogio, pastor? Ora, veja só, os narcisistas, eles são mestres em manipular através das palavras, e uma das estratégias mais eficazes que utilizam é transformar o elogio ou os elogios em ferramentas de controle, ferramenta de exposição de poder. Ele começa dizendo, muitas vezes, pelo menos essas são aquelas mais comuns, em que ele chega para a sua companheira, o seu companheiro, falando que a ex era uma pessoa horrível, que era uma pessoa ciumenta, era pessoa egoísta, e diz que o relacionamento só tinha durado, vamos dizer que ele acabou recentemente,
esse relacionamento e agora está no relacionamento com você, e ele vai dizer, olha, eu só mantive o relacionamento com essa minha ex porque estávamos num período de pandemia, por exemplo, foi agora recentemente, e diz que o relacionamento só tinha durado porque aquela pessoa era uma pessoa inteligente, mas na realidade ela também era uma pessoa ciumenta, era uma pessoa horrível, era uma pessoa egoísta, e tinha esse relacionamento pesado com ela. Ele vai contar essa narrativa porque é prática deles utilizarem narrativa. Quando ele terminar com você, no seu relacionamento, sim, porque vai terminar. Viu? Um relacionamento com o narcisista, ele jamais é uma coisa tranquila. E ele já vai certo que vai fazer você passar pelas 3 fases do ciclo de abuso narcisista. Que vamos relembrar aqui, que é a fase da idealização, não é? Que é a fase primeira do Bob Love, né? Que ele vai ser a pessoa mais querida do mundo, mais atenciosa. Você vai achar até que ganhou na loteria por ter encontrado uma pessoa tão maravilhosa como essa. Depois dessa fase, vai entrar a fase da desvalorização, que é quando ele descobre que você agora já sabe que ele não é tão perfeito. E ele precisa manter essa característica, ele manter essa máscara. Então ele vai fazendo isso. Para fazer isso, ele vai ter que lhe desvalorizar. Então entra a fase da desvalorização, que vai cada vez mais lhe distanciando, lhe humilhando, falando coisas muitas vezes pesadas contra você, até chegar a um nível do descarte, que é a parte quando ele vê que não tem mais suprimento narcisista para tirar de você, então ele diz, olha, eu vou procurar um outro local, porque aqui não dá mais. E aí ele lhe descarta. Essa é uma das possibilidades, inclusive, muito comum. Outro ponto está a condição que quando ele termina o relacionamento com você, criando a questão do descarte, ele vai lembrar as mesmas coisas, vai dizer as mesmas coisas que disse quando vocês se encontraram, que ele vinha de um relacionamento anterior. Então, ele vai dizer que apesar de toda as coisas, de que achava você inteligente, de que você era uma pessoa maravilhosa, e que foi só por isso que o seu relacionamento durou tanto tempo, porque ele agora não quer mais e ele quer partir para uma outra aventura. Uma maneira sutil, bem sutil, dele dizer que não gosta nada além da sua inteligência, ele não gosta de mais nada de você. Você não tem mais nada a oferecer. Então, esse tipo de sentimento é muito doloroso, e com essas mesmas palavras que ele usou para explicar o porquê deixou a parceira anterior, parceiro anterior, ele vai usar para se referir a você na hora do descarte. Então, essa é uma característica muito comum dos indivíduos com o transtorno de personalidade narcisista patológico. Mas isso vai lhe dar uma profunda lição, porque você vai aprender que as pessoas fazem com seus inimigos, eventualmente, elas podem fazer conosco também, se não aceitarmos nos subjugar às suas manias, né? Às suas posições, muitas vezes não muito corretas. Então, eles são desse jeito. Por isso é tão importante não se achar melhor do que ninguém, não competir com outras mulheres, no caso você que é mulher e tem um narcisista de estimação. Então, tenha sonoridade, tenha solidariedade, respeito com os relacionamentos anteriores vividos, porque muitas vezes você não sabe
o que foi que realmente aconteceu. Não é? Ele vem com a conversa, mas 99% dessa conversa foi ele mesmo que criou, não diz ou não condiz com a realidade dos fatos. Então, nesse momento você pensa, nunca mais vou confiar cegamente em homem nenhum. Não é bem assim, não vamos exagerar. Para todo caso tem um caso. Então, cada caso é um caso e cuidado para quando você se relacionar ou como você está no seu relacionamento hoje. Tá certo? Verifique isso direitinho. Existem outros tipos de triangulação? Sim, existem. Aqui estão algumas formas que eu quero passar para vocês de tipos de manipulação e triangulação. O primeiro que eu quero chamar a atenção aqui do tipo de triangulação que envolve elogio é comparar você com outra pessoa de forma positiva, mas com um propósito oculto. Eu vou explicar. Por exemplo, ele vai dizer para você, você é tão carinhosa, é diferente da minha ex. Eu gosto muito desse tipo de pessoa. Por que esse tipo de problema ele está trazendo? Para você, ele está dizendo que você é muito carinhosa. Você pode até pensar que ele está lhe elogiando. Na realidade, ele está colocando essa outra pessoa em contato com você, certo? Emocionalmente. Por isso é que é problemático. Embora pareça um elogio, ele insere a presença de uma terceira pessoa na relação, criando uma dinâmica em que você pode sentir que precisa competir por essa outra pessoa para manter a aprovação do narcisista. Lembre-se, toda condição ou toda armadilha, toda manipulação do narcisista não tem nada a ver com você, é tudo com relação a ele. Quando ele faz a triangulação, ele não está importando com você ou com a outra pessoa. Ele quer saber a opinião dele, se está ajudando ele a cumprir aquilo que ele determinou de antemão. Tudo é planejado. Então, essa condição faz com que você pense que há uma necessidade de você competir pela atenção do narcisista. Uma outra condição muito interessante é quando ele exalta alguém para provocar ciúme ou insegurança em você. Por exemplo, ele vai chegar para você de um determinado local, ou porque vocês foram visitar um novo local onde vocês querem comprar um terreno, uma casa, ou vocês foram à faculdade, foram atendidas pela pessoa, e ele, para criar um certo ciúme em você, ou ela, tanto faz ele ou ela, vão dizer, nossa, fulano fez um trabalho incrível, não é? Ela é uma pessoa muito inteligente, e vai perguntar, não é? Para você confirmar. Ela sempre sabe exatamente o que dizer para agradar a gente. Isso, em outras palavras, o narcisista, elogiando essa outra pessoa excessivamente, ele está destacando traços que você não tem. E que você não se sente bem também. Isso pode gerar uma insegurança na sua vida. Fazer com que você tente moldar a sua vida para ser igual àquela pessoa, para agradar a ele. E veja só como eles são artreiros nessa condição. Então você deve tomar muito cuidado quando estiver lidando com os elogios de um narcisista. O terceiro tipo que eu quero destacar aqui é o elogio com comparativo implícito. O que quer dizer isso? Ele diz assim,
Gosto muito do jeito como você se veste. Diferente de outras pessoas que não sabem se vestir, que não se preocupam com a sua aparência, que não se preocupa com o seu estilo. Você não, você é uma pessoa que se veste bem. Esse tipo de elogio pode parecer positivo, mas traz uma comparação desnecessária que cria um senso de superioridade momentâneo, tornando a sua vítima dependente da validação do narcisista. Então, toda vez que você aceitar esse tipo de elogios, você vai implicitamente, e você vai sentir isso, se não concorde comigo, se você não já fez, que no momento em que você se arrumar, você vai correndo para ele e diz: e aí, como eu tô? Eu tô bem? Tô elegante? Em outras palavras, eu tô conseguindo lhe satisfazer? Porque ele criou esse tipo de carência, de necessidade que você tem a aprovação e a validação dele. Por isso você deve tomar cuidado, porque nem todo elogio é para lhe engrandecer. Muitas vezes é para manter você debaixo do controle dele. O quarto tipo de elogio que ele faz é quando ele cria um suposto rival para você sentir-se menosprezado ou menosprezada. Por exemplo, nossos amigos sempre dizem que fulano tem uma energia tão boa. Você poderia tentar ser mais sociável com ele. Preste atenção nesse tipo de proposta. Aqui o narcisista usa o elogio indireto para colocar você numa posição de inferioridade, fazendo com que você se esforce para conquistar a aprovação dele. Ou seja, se ele gosta de que eu receba alguém que eu não me identifico com ela, mas ele coloca como se fosse uma coisa muito importante, então eu vou fazer isso para agradá-lo. Na realidade, ele não está preocupado com essa pessoa, nem está preocupado com o que você vai achar dela ou não. O que ele quer é que você se submeta ao controle dele. E não importa se você vai gostar dele ou não, só em obedecer o narcisista, fazendo isso para agradá-lo, você já está dizendo: olha, eu sou manipulada. Eu vivo sendo manipulada por esse sujeito. Não importa. Às vezes você faz até por amor, mas tem certas coisas que, se você fizer por amor a você, é até melhor. É mais saudável. Porque uma coisa leva a outra e aí depois você fica sem uma saída para você se apresentar ao mundo. Não é? A sua própria personalidade é retirada de você. Então, o impacto da triangulação disfarçada do elogio é muito grande e traz grandes prejuízos para a sua vítima. Porque a triangulação pode ter efeitos devastadores sobre a autoestima, sobre a saúde mental da pessoa. Né? Alguns impactos que nós já falamos aqui, eu vou voltar a repetir só para que a gente possa alicerçar esse assunto com clareza. A baixa autoestima. A pessoa pode se sentir constantemente insuficiente, incapaz de corresponder à expectativa do narcisista. E por isso ele vai criar aí uma condição de ansiedade, de insegurança. A comparação constante gera essa insegurança, gera esse medo de rejeição, gera esse medo do abandono e que a vítima, infelizmente, se submete. Então, a competição desnecessária que acontece muito nesse caso da triangulação, em alguns casos a vítima pode começar a competir por atenção, por validação, fortalecendo o ciclo de manipulação.
E, por fim, vem a dependência emocional. Porque de tanto tentar agradar, você fica dependente. Dependente da opinião dele, da necessidade de aprovação do narcisista. Isso cria um ciclo de dependência emocional que lhe prende, né, naquela masmorra de um relacionamento abusivo, e você às vezes nem sabe que tem isso. Por isso é bom você observar. Então, como se proteger dessa triangulação narcisista, pastor? Olha, nós temos vários vídeos aqui falando sobre isso. Eu recomendo que você analise, porque em cada vídeo, que são aparentemente parecidos, eles têm uma profundidade. E cada vídeo que eu lanço aqui, nós estamos nos aprofundando em um assunto que é tão complexo quanto o ser humano e que precisa ser analisado com muita cautela. Não adianta eu chegar aqui e explicar o que é, porque você vai se confundir. Então, o que nós achamos melhor? Falarmos sobre o assunto e ir colocando pouco a pouco em cada parte, acrescentando algo que possa aprofundar e fazer você compreender melhor, tá certo? Então acompanhe nossos vídeos, porque você vai crescer muito nessa condição. Então reconheça os sinais. Reconheça os sinais. Perceba quando o elogio ele vem carregado de comparações desnecessárias. Não caia nessa competição. Quando você sentir que está sendo levada para uma competição entre as pessoas, não se envolva. Diga, se você quer ela, vá atrás. O narcisista não suporta quando você diz isso. Mas se você diz, ele já diminui a ação dele contra você. Então recuse a disputar a atenção e a aprovação. Recuse-se. Recuse. Um outro ponto importante é que você deve afirmar sua autoestima. Lembre-se de que o seu valor não depende da opinião do narcisista. O seu valor não depende da opinião e nem da validação de quem quer que seja. A sua opinião é muito importante e depende só de você. Estabeleça limites claros, certo? Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre quais são esses tipos de limites. E se você estiver nos acompanhando, você vai ver nesses próximos dias vídeos sobre quais são esses limites que você tem que estabelecer. Não permita que os elogios que ele faça, que vem acompanhado daquela manipulação emocional, eles lhe ataquem ou eles lhe firam de alguma forma, certo? E busque apoio. Apoio da família, primeiramente, depois dos amigos que lhe restaram, que ele não conseguiu dominar todos. E, por fim, se você estiver no local em que não tenha mais a quem recorrer, procure por um apoio profissional, um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, onde você possa conversar, desabafar, pôr para fora, e eles vão lhe orientar. É certo que muitas vezes as pessoas têm medo de ir para um psicólogo porque eles vão atrás de cura. E na psicologia são treinados para lidar com o problema e não lhe curar completamente. Mas no caso de você procurar um psicanalista, ele vai lhe orientar, vai lhe mostrar, certo? Para que você realmente saia dessa situação e tenha uma nova vida, certo? Tenha uma nova vida. A triangulação narcisista é uma tática insidiosa que pode passar despercebida quando ela se disfarça de elogios. Mas não se engane. Não se engane, fique atento aos sinais. Fortalecer a sua autoestima é importante. Estabelecer os limites, como nós já falamos, é importante. São passos essenciais para se proteger dessa manipulação.
Ao compreender essas dinâmicas, você pode evitar cair nas armadilhas emocionais do narcisista e também preservar a sua autoestima, a sua saúde mental e até o seu bem-estar, né, tranquilo que você quer viver na sua vida, tá bom? Então preste atenção a esses detalhes que são muito importantes para você desenvolver no dia a dia. Você que tem um relacionamento com o narcisista e ele traz essa triangulação, não fique assustado. Agora você já sabe como se livrar. Então vá, siga esses passos, porque aqui nós não damos diagnóstico, nós orientamos. Nós sempre também colocamos e propomos que você procure um psicólogo, né, que são pessoas capacitadas para essa condição, para lhe ajudar. Eles vão lhe ajudar e você vai, a partir daí, tomar outras decisões e posições que você achar melhor, tá certo? Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, então se inscreve no nosso canal, dê o seu like, que nos ajuda muito, certo? E vamos divulgar. Diga aqui o que você está sentindo com relação a essa situação. Será que você foi identificada com algum desse tipo de relacionamento? Se foi, diga aqui, comente, porque vai ajudar muito mais gente, tá bom? Nós ficamos por aqui e eu te encontro no nosso próximo vídeo.